pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. A Evomilk e a Evopac são nossas patrocinadoras oficiais. Nosso aplicativo Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. Com o aplicativo Evomilk, você controla as operações de campo dos seus laticínios. E o aplicativo Evopac revoluciona a maneira como as indústrias de alimento gerenciam os programas de autocontrole. Ou seja, o aplicativo Evopac é a transformação digital dos PACs. Para conhecer mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E pessoal, se inscreva no nosso canal, né? Vai lá, procura por Papo de Laticínios no YouTube. Aciona o sininho, se inscreva e vocês vão acompanhar os episódios semanais que nós preparamos aqui para vocês. Toda segunda-feira nós temos um episódio novo no ar. Nós estamos em todas as plataformas digitais, então vocês podem ouvir lá pelo Spotify ou outras plataformas. E sigam nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR, @Evopac_oficial e @Sara.machados. Nós estamos em todas as redes sociais. Hoje nós vamos fazer um podcast diferente. Nós vamos falar sobre planejamento financeiro e investimento. E para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo Luciano Nogueira, que é consultor financeiro da Portfel Consultoria, que faz parte do Grupo Primo. Luciano, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pela sua participação. É uma honra ter alguém aqui para falar sobre investimento, sobre planejamento com a gente. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigado, Sara. Obrigado pelo convite. Agradecer a vocês aí pelo espaço. É sempre muito bom, é sempre muito legal falar sobre educação financeira. É um tema que é tão importante para as nossas vidas, mas que a gente não aprende na escola, que a gente até tem uma certa resistência às vezes de falar, né? Mas é muito legal estar aqui. Eu queria agradecer pelo convite e pelo tempo aí, pela atenção da nossa audiência, que eu vou dar o meu melhor aqui para fazer um papo bacana, esclarecer as dúvidas e trazer informação importante para o pessoal cuidar melhor do seu dinheiro, ver o dinheiro render mais, ter ele mais protegido, né? Que isso é muito importante. Exato. E aí, antes da gente entrar na nossa pauta, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Conta aí como é que é a Portfel. Tá legal. A Portfel é uma empresa relativamente nova, né? O modelo de consultoria é um modelo relativamente novo no Brasil. A gente pode fazer o que a gente faz desde 2019, quando a CVM criou esse tipo de consultoria, que já é um tipo de consultoria muito usado e consagrado no mundo, né? A presença de um financial advisor nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, já é algo comum para a maioria das pessoas, para a maioria das famílias, ter alguém ali assessorando aquela família para fazer uma boa gestão do seu patrimônio. E quando houve essa possibilidade, o Felipe Spritzer, lá, o nosso fundador, criou a empresa e desde o ano passado a gente está dentro do Grupo Primo, né? O pessoal acho que conhece aí o Thiago Nigro, conhece o Bruno Perini. Sim. O Grupo Primo hoje, que é o maior ecossistema de finanças no Brasil, que atua em quase todas as áreas relacionadas a finanças no país, comprou a Portfel porque viu no modelo de trabalho da Portfel uma forma diferente, uma forma melhor de ajudar as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, do seu patrimônio. Legal demais. Inclusive, acho que eu vi um podcast com o Paulo Guedes, né? Acho que eles estão com algum curso, alguma imersão junto com o Paulo Guedes, então é um povo que tem autoridade demais, né? A gente lançou há pouco tempo um MBA, que a grade foi montada pelo Paulo Guedes, um MBA sobre economia, né? Tá acontecendo, formou a primeira turma tem acho que uns 2 meses aí e deu um resultado muito legal, muita gente interessada, muita gente que acompanha já o trabalho do Guedes há bastante tempo e aí tá bacana, tá bacana. Luciano, acho que antes da gente começar, eu acho que você já até falou assim, né? Educação financeira é necessário, a gente acaba não falando
tanto, na verdade, sim, não falando não, a gente até fala, só que a gente não foi preparado, né? A gente realmente não foi educado. E aqui no Papo de Laticínios, a gente fala muito que o produtor precisa fazer gestão, que o produtor precisa administrar bem. A gente fala de produtor, mas na verdade todos os atores que estão envolvidos ali na cadeia produtiva do leite. Só que um dia desse eu estava gravando um podcast e eu pensei, caramba, assim, a gente fica meio que falando para a pessoa fazer, só que eu tenho dificuldade de fazer gestão do meu dinheiro, eu tenho dificuldade de fazer gestão da minha vida financeira, na verdade, de gestão da minha vida toda, mas a financeira mais ainda. Então, assim, como é que eu falo, como é que eu fico falando para alguém para poder, que precisa de administrar bem, fazer uma boa gestão, né, usar um sistema, usar uma planilha, usar um papelzinho para anotar, e né, sendo que é dificuldade do brasileiro, né? A gente tem dificuldade com isso, né? De gastar menos do que ganha, não sei, de investir, de guardar um pouquinho. Queria que você comentasse um pouco para a gente sobre isso. Perfeita colocação, Sara. Excelente pergunta. No Brasil, a gente cresce ouvindo falar mal do dinheiro e ouvindo falar mal de gente rica, né? Então, quando você assiste uma novela, o empresário, o rico da novela, ele é normalmente o malvado da novela também. E a gente verdade. E a gente repete coisas, né? O dinheiro é a causa de todos os males, né? Dinheiro demais só traz preocupação. Até brincadeirinhas que a gente faz com os amigos, né? Chega numa festa, o amigo não te vê, não fala com você, você fala, depois que ficou rico, não dá mais bola pra gente. Verdade. Então, o brasileiro, ele vai tendo essa coisa sendo construída na cabeça dele desde pequeno. E aí, quando chega na idade adulta, a gente tem aquela coisa assim, né? A gente quer ter dinheiro, a gente quer estar bem financeiramente, mas também quando a gente está bem, a gente fala que não está tão bem assim, que não está ganhando tanto dinheiro. É muito curioso porque é muito comum na primeira abordagem com os clientes, o cliente ter até uma certa resistência para falar. Eu estava conversando com um essa semana que está entrando para a consultoria e ele estava muito assim no início, né? Não, mas peraí, não sei. Não, calma, por que você está me perguntando isso? Porque a gente fica meio sem graça de falar sobre dinheiro, de falar sobre o que a gente tem. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender que existe essa formação no brasileiro e que a gente precisa desmistificar isso um pouquinho. A pessoa que está lá empreendendo, a pessoa que está lá tomando risco, né, trabalhando para construir alguma coisa, para aumentar a produção do país, essa pessoa tem que se orgulhar disso, né? A pessoa que consegue conquistar uma carteira de investimentos, consegue ter uma poupança legal, ela tem que se orgulhar disso, porque não é fácil, não é difícil. Todo mundo gostaria, mas não é todo mundo que consegue. Sim. Então, entendendo isso, a gente já se libera para fazer um monte de coisa. E aí a gente consegue conversar melhor sobre o assunto. Quando a gente conversa melhor sobre o assunto, a gente começa a perceber que, olha, tem um universo de coisas que a gente pode fazer, tem uma gama muito diferente de formas que a gente tem de se planejar. E para que a gente faz isso tudo, né? Para que a gente junta dinheiro? Para que a gente se planeja? Para que a gente faz tantos planos assim? Porque a gente tem algum sonho, a gente tem algum objetivo que a gente quer realizar. A gente quer que os nossos filhos se formem numa universidade, a gente quer poder proporcionar um lugar legal para a nossa família morar, a gente quer se divertir um pouco, quer comer num restaurante bacana, quer fazer uma viagem legal, e tudo isso custa dinheiro. Nada de errado, você trabalhando, você ganhando seu dinheiro, você poder aproveitar. E para aproveitar bem, para aproveitar da melhor forma, o ideal é que você se planeje para isso, né? Então, criar essa consciência, eu acho que libera muito a gente para poder conversar um pouco sobre grana, sobre dinheiro, sobre patrimônio, né? Que é algo muito maior do que simplesmente investimento, e realizar os nossos sonhos. Esse é o grande objetivo da consultoria. Sim, e é legal você falar disso, porque assim, eu falo que quando a gente tem um objetivo, né? Quando você tem um objetivo que você, se você focar nele, você sabe que é possível de se realizar, você fica mais centrado no que você precisa fazer, né? Então, assim, eu inclusive eu assisti um podcast com o Thiago Nigro essa semana, dele falando nisso, de você ter objetivos factíveis, que ele chamou, né? De você falar assim, olha, por que eu preciso de me organizar, né?
a primeira coisa, eu tenho que querer alguma coisa, eu tenho que ter algum desejo, né? Eu não preciso de ter um desejo de ser bilionária, né? Tô falando isso pra mim, né? Mas para outras pessoas, né? Tudo bem delas terem o desejo. Mas assim, se eu tiver um objetivo ali que eu falo, caramba, né? No final do ano que vem eu quero ter tanto de dinheiro investido, né? Eu quero ter trocado de carro e eu quero ter feito uma viagem que é o meu sonho e sei lá, comprado uma bolsa que eu quero muito, coisas de mulherzinha, né? Então eu falo assim, mas é importante você ter isso, né? E visualizar isso ali num período de tempo, né? Ó, daqui tantos meses, daqui tantos anos, pra gente poder realmente falar assim, olha, por que eu estou guardando? Por que eu estou investindo? Por que eu trabalho todos os dias, né? Eu achei muito legal ele falar isso, sabe? Da gente desejar alguma coisa. Tudo bem de desejar, né? Não tem nada errado de você desejar ter dinheiro, desejar trocar de carro, né? Mas para isso requer uma educação e um planejamento, né? Exatamente, Sara. Perfeito. Nada de errado em você querer, muito pelo contrário. Tá até certo e até te coloca numa posição de mais segurança. Por que eu digo isso? A gente gosta de trabalhar dentro de uma filosofia que a gente chama de goal-based investments, né? São investimentos baseados em objetivo. Por quê? Porque o investimento ele tem um lado do retorno e ele tem um lado do risco. Se você quer ganhar mais, você vai precisar correr um pouco mais de risco. Na vida é assim, para quem está no campo é assim, para quem está trabalhando em qualquer lugar é assim. Você vai ter um nível de esforço maior e você vai ter uma aposta maior ali naquela coisa. Beleza. Será que eu preciso correr esse risco todo? Será que eu preciso estar alavancado nos meus investimentos? Será que eu preciso estar buscando o máximo de rentabilidade? Às vezes não. Às vezes o que eu tenho, o que eu aporto e o que eu quero conquistar com aquilo me permite ter uma jornada muito tranquila com os meus investimentos. E por que isso traz segurança para a gente? É só porque a gente está arriscando menos? Não é. Tem mais um fator aí que é muito importante. Quando a gente se orienta só pela rentabilidade, eu quero ganhar o máximo possível. Eu não tenho um objetivo, não é minha independência financeira, não é minha aposentadoria, não é comprar uma casa, não é casar. Eu quero ganhar o máximo possível, que é o que a gente vê muita gente, né? Eu converso com as pessoas que estão entrando para a consultoria e elas vêm muito com esse discurso. Não, eu quero aumentar minha rentabilidade. Só que se você vai só nessa, só prestando atenção em aumentar a sua rentabilidade, daqui a pouco tem alguém com uma Selic de 12, 13, tem alguém te oferecendo 1,5% ao mês, 2% ao mês, 3% ao mês. Né? E aí daqui a pouco você está numa pirâmide, porque você está buscando cada vez mais, você está buscando rentabilidades em reais, porque você só quer rentabilidade, 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 e você está correndo muito risco, você está se arriscando demais. Não só dentro do que o mercado te traz, mas fora dele também. Então, ter um objetivo claro é essencial para que a gente possa fazer um planejamento personalizado. E aí nada mais confortável, né? Nada mais agradável do que você ter um plano para a sua vida que foi feito especificamente para você. Você não pegou emprestado do seu vizinho, né? É algo exclusivo, é algo só seu que vai funcionar para você e vai te deixar confortável com aquilo. Então, eu diria que acho que a fase mais importante quando a gente está falando de educação financeira e de investimento, de cuidado patrimonial, é você saber estabelecer objetivos que sejam realistas e que sejam agradáveis para você, que sejam sonhos seus mesmo. E aí é exatamente sobre plantar e colher, né? Total. Você vai plantar e vai colher, não tem erro, né? Exatamente. Ô, Luciano, e como é que a gente traz essa conversa nossa aqui para o nosso setor lácteo? Né? Como é que a gente fala sobre investimento, sobre planejamento financeiro, educação financeira para os nossos donos de laticínios, para os colaboradores que estão envolvidos ali na indústria de laticínios e para os nossos produtores de leite? Né? Eu queria que a gente trouxesse esse papo, né? Trazer a sua experiência aqui para o agronegócio, né? Para a gente falar um pouquinho para esse povo o que eles precisam entender sobre investimento e planejamento financeiro. E aí, de repente, você até destrinchar assim, o que é investimento, o que é planejamento financeiro, o que é educação financeira, porque de repente são três coisas diferentes que a gente precisa de já saber as definições aqui. Com certeza, com certeza. Vamos lá. Para o pessoal dos laticínios, para o pessoal que está no campo, tem coisas muito legais que a gente consegue fazer.
Primeiro, somos brasileiros, né? Estamos na mesma realidade, estamos na mesma economia, cada um desempenhando um papel. O brasileiro, ele tem, principalmente quando ele está empreendendo, ele tem duas tendências muito grandes, né? Concentrar muito o patrimônio dele em capital. O que é isso? Em terra, em máquina, em equipamento. Então, você está colocando todo o seu patrimônio dentro do risco do seu negócio. Então, é a mesma coisa que você colocar toda a sua carteira de investimentos em ações. Você está investindo em empresas. Beleza, é a sua empresa, né? Ela vai ter uma rentabilidade alta? Muito provavelmente sim. É muito difícil um investimento no mercado financeiro ganhar de rentabilidade, ser mais rentável do que uma empresa bem administrada. Uhum. Por quê? Porque a empresa administrada ela carrega todo o risco de uma empresa. Então ela vai te remunerar melhor. Então é bom que o produtor, que o empreendedor, que o homem do campo que está lá cuidando da sua produção, ele invista e ele preste atenção na sua empresa, porque o enriquecimento dele vai vir todo dali. Uhum. Só que a gente precisa ser prudente, a gente precisa ser cauteloso e também ter uma reserva fora. E aí é muito importante a gente saber investir essa reserva, né? Para o pessoal que trabalha, para o pessoal que não está empreendendo, aí são princípios de educação financeira básicos, né? O primeiro deles é a gente gastar um pouco menos do que a gente ganha. A gente tem uma relação ruim com o dinheiro quando a gente não conhece os usos possíveis do dinheiro, né? Se eu perguntar para 10 pessoas, provavelmente 8, 9 vão me falar assim, o que você faz com o dinheiro? A pessoa vai falar, eu gasto. Uhum. Só que o dinheiro ele tem uma série de outras funções possíveis, né? O dinheiro ele pode ser doado, né? Ele tem uma função social ali na doação. O dinheiro pode ser poupado. Quando é que a gente poupa dinheiro? Quando a gente está construindo uma reserva de emergência, por exemplo. Esse dinheiro pode ser investido quando a gente está colocando ele para girar de volta na economia e tirar uma rentabilidade dali. Esse dinheiro pode ser gasto, né? Então, quando você gasta todo o seu dinheiro, ele não é mais seu. Você já deu ele para outras pessoas, né? Uhum. Qual é o dinheiro que é seu? É aquele dinheiro que você usa para se pagar. É aquele dinheiro que vai ficar com você. Então, tem aquele livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ele fala, pague-se primeiro, né? Separa primeiro o dinheiro que vai ficar com você. Depois você pega o dinheiro e dá para os outros. Normalmente a gente faz ao contrário, né? Uhum. Principalmente quem tem ali o seu salário e tal, recebe o salário, gasta e se sobrar alguma coisa, esse dinheiro fica para mim. Que é a questão inversa do que a gente deveria fazer. Então vamos lá para a gente falar dos conceitos que você colocou aí. Educação financeira, o que é? Educação financeira é conhecer os princípios básicos das suas finanças pessoais e daquilo que você precisa fazer para ter uma vida próspera, para você conseguir acumular patrimônio. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 7 anos, e aí eu estou começando a ensinar para ela, estou começando a fazer a educação financeira dela. Então, o que a gente está fazendo? Toda semana, eu pego o valor lá de um lanche na cantina da escola. Mas é um lanche bacana, que eu combinei com ela. Não é só bebidinha e a fatia de pizza ali, não. Eu ponho dinheiro, eu fiz uma conta lá, deu R$15. Aí toda semana eu dou R$15 para ela. Só que eu falo para ela o seguinte, filha, tem um pedaço desse dinheiro que você vai separar, porque esse vai ser o seu dízimo. Aí tem um outro pedacinho do seu dinheiro que você vai separar, porque esse você vai doar, você vai dar para quem precisa. Aí vai ter um outro pedacinho do dinheiro que é a sua poupança. É um dinheiro que você tem que guardar e não pode mexer nele. A gente só vai mexer nele se a gente precisar muito. Aí tem um pedacinho um pouco maior, 20% desse dinheiro, que é o dinheiro que você vai usar para investir. E um pedaço maior, que é a maior parte do dinheiro, 50% desse dinheiro, que você vai poder gastar com o que você quiser. E aí eu até incentivo ela a gastar aquele dinheiro todo. Por quê? Porque ela já fez as outras coisas. Então ela gasta tranquila, ela pode gastar sem culpa. Tá? Uma experiência super divertida. Esse modelo, essa divisão, não é a única. É uma divisão tradicional judaica antiga,
que eu peguei e eu aplico com ela, porque faz sentido e eu acho legal para criança a gente começar assim. Tem várias outras formas de você montar um orçamento. Então, a educação financeira é você ganhar essa capacidade de construir um plano, de construir um orçamento e executar aquele orçamento do jeito que você planejou, tá? O planejamento financeiro, ele é a próxima etapa disso aí. Uhum. E ele já envolve a gente ter objetivos. Ele já envolve a gente colocar os nossos sonhos no papel e começar a olhar para esses sonhos e tentar realizá-los não de uma forma impulsiva, mas de uma forma planejada. Por isso que a gente inclui aí planejamento. Sim. Então, qual é o meu sonho? O meu sonho é ter um filho. O meu sonho é comprar uma casa. O meu sonho é poder me aposentar e ter uma renda de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais por mês. Vou conseguir isso do INSS? Não. Então eu preciso me planejar, né? Uhum. Então, quando eu faço esse planejamento e eu começo a acompanhar isso mês a mês, e aí você pode fazer uma planilha de Excel, você pode ter um app para fazer isso com você, você pode contratar um planejador financeiro, um consultor para te acompanhar nessa jornada. O importante é que você tenha o seu plano, conheça os seus sonhos e consiga colocar isso tudo em prática. Você está executando um planejamento financeiro. E aí, dentro desse planejamento financeiro, você vai ter as outras questões. Por quê? Lembra que tinha 20% lá do orçamento que eu falei com a minha filha que a gente ia investir? Uhum. Como é que eu vou investir? O que é uma carteira de investimentos bem construída? Eu preciso saber isso, né? Então, isso é o lado dos investimentos. Eu também botei 10%. Para ela, eu separei a poupança. Por quê? Porque o dinheiro que eu vou poupar, que o pessoal no YouTube chama de reserva de emergência, né? É uma reserva. Eu não gosto desse nome, não. Depois a gente até pode falar por quê. Uhum. É uma reserva que, em caso de necessidade, eu vou usar. É a minha poupança. Né? Então, ótimo, maravilhoso. Se eu fizer isso muito bem feito, eu vou começar a construir patrimônio. E a gente entra numa outra área que a gente também precisa tomar certos cuidados. Por quê? Porque esse patrimônio ele precisa ser protegido. Será que é legal eu ter todo o meu patrimônio no Brasil? Será que é legal eu ter todo o meu patrimônio em real? Será que não é prudente eu colocar um pouco disso lá fora, de uma maneira legal, de uma maneira correta? Pode ser extremamente rentável, pode ser extremamente benéfico. Eu tenho um colega meu de consultoria que o sonho dele é que o filho dele pudesse estudar em Harvard. Né? Uhum. Então, você vai gastar ali uns 400, 500 mil reais se você quiser botar seu filho em Harvard para pagar o curso dele lá. Uhum. Então, o que ele fez? Olha, isso é em dólar. Se eu juntar em real, pode ser que o câmbio dê uma corrida daquelas e quando estiver chegando a hora, eu não consiga. Uhum. Então, ele começou a fazer investimentos fora do Brasil. E tem estruturas excelentes para a gente fazer isso. Então, ele colocou o dinheiro lá num produto de 15 anos que rende em dólar e ele foi acumulando já em dólar esse valor para quando o filho dele fizesse 18 anos ele ter o dinheiro já garantido, sem preocupação com variação cambial, sem preocupação com a inflação brasileira, né, de uma maneira muito mais segura. Então, quando você começa a construir um patrimônio, essas questões vão entrando em cena, né? Mas o meu patrimônio está basicamente em imóveis, o meu patrimônio está basicamente em fazendas, né? Olha, de repente a gente precisa construir uma estrutura aqui para garantir que esse patrimônio está rentabilizando da maneira correta. Se você tem muitos imóveis e você aluga, você pode ter um ganho no imposto de renda muito significativo se esses imóveis estiverem dentro de uma holding familiar. Se você tem muitos imóveis e você tem filhos, né, se você é casado, também uma estrutura de holding familiar pode te garantir uma tranquilidade muito grande durante um evento de sucessão. Se você vier a morrer, como é que seus filhos vão ficar? De onde eles vão tirar? Eles vão ter que esperar um inventário no Brasil acontecer? Eles vão ter que pagar, às vezes, 20% de custas de inventário de todo o seu patrimônio para poder ter acesso àquele dinheiro? Existe liquidez nesse patrimônio para isso? Quando a gente constrói patrimônio, é muito legal ter casa, é muito legal ter fazenda, é muito legal ter todas essas coisas que a gente quer ter. Mas a gente também precisa ter responsabilidade e pensar
nessas questões. Então, a gente começa lá desde o iniciozinho, né? Como eu estava te falando. Aí você faz a educação financeira de uma pessoa, o ideal é começar bem cedo, começar com uma criança. E aí, conforme a vida vai se desenrolando, você vai colocando esse planejamento em prática até você chegar na construção e proteção de um patrimônio. E aí é legal você ter, né, ou bastante informação, ou uma pessoa que você conheça e confie para te ajudar nessa jornada. Legal demais. Foi uma verdadeira aula super didática, viu? Muito Obrigado, legal. Para Valeu. quem não sabe, não vai ouvir o podcast e vai ficar sem nenhuma dúvida. Que bom. Ô Luciano, um dos desafios que a gente tem no setor é a sazonalidade, né, que envolve aí a produção de leite, e isso acaba afetando tanto as indústrias de laticínios, né, os empresários ali do setor, quanto os produtores de leite. Então, às vezes, você tem 6 meses que é bom ou muito bom, e às vezes você tem 6 meses que é ruim e muito ruim, né? E assim, quais são as estratégias, né, que você podia, sei lá, umas dicas de estratégia. Assim, o que o pessoal pode fazer para enfrentar a sazonalidade? Para enfrentar um ano em que ele sabe que 6 meses ele ganha dinheiro, 6 meses ele empata ou perde? Perfeito, Sara. Eu gosto muito desse tema porque eu vivi isso na pele, né? Não como trabalhador do campo, mas meu primeiro emprego, antes de trabalhar com finanças até, eu trabalhei numa papelaria. E papelaria em rua de escola, né? Então, o que acontecia com a gente? Chegava ali dezembro, começava a ficar legal, porque o pessoal começava a renovar a matrícula, começava a aparecer com lista de material, a gente vendia bem, janeiro tinha muito livro, iniciozinho de fevereiro, começo de aula muito bacana, e aí, quando a gente chegava em março, morria, acabava o ano, né? Vinha aquele movimentozinho, um aluno passava, comprava uma caneta, não sei o quê. Óbvio, tinha meses melhores, tipo julho, tem um mini volta às aulas ali em julho, mas o resto do ano era bem parado. Então a gente tinha 3, 4 meses muito bons e o resto muito mais ou menos. E isso não é distante da realidade de qualquer pessoa. Se você for pensar no orçamento familiar de qualquer família, você vai ver o seguinte: em janeiro chega o carnê do IPTU, chega o carnê do IPVA. Se você tem filho em escola, você vai pagar matrícula, você vai pagar a lista de material, né? Então, no início do ano, você tem uma concentração ali de coisas para pagar. Então, você estava rico no final do ano, porque você recebeu o 13º, às vezes ali no iniciozinho de janeiro você recebeu férias também, né? Mas logo em fevereiro você já saiu de férias, você já gastou uma boa parte daquele dinheiro, você teve que pagar aquele monte de coisa e ficou pobre de novo. Então, a sazonalidade, meio que, se você não se planejar, ela cria esse efeito: tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Né? O que a gente faz? A gente cria uma reserva de capital de giro. Né? E aí a gente pode fazer isso tanto para uma empresa quanto para uma pessoa. Na pessoa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a receita prevista dela do ano inteiro. A gente pode fazer a mesma coisa com a empresa. Então, uma pessoa que ganha lá, só para fazer uma conta redonda, ela ganha 10 mil por mês. Tá? Ela vai ter de salário 120 mil reais por ano, vai ter o 13º 130, vai ter mais um negocinho ali de férias, vamos botar ali 135 mil. Não é isso tudo, mas vai dar 133 e uns quebrados, mas vamos botar 135 mil. Ela sabe que ela tem aquilo por ano. E aí, quando ela faz o orçamento dela, os gastos dela ao longo do ano, ela também tem que fazer aquilo olhando de forma anual. Então, ela não pode gastar R$ 13.500 por mês, todo mês. Porque vai ter mês que ela vai ter que gastar mais do que aquilo. E vai ter mês que ela vai gastar menos que aquilo no orçamento dela. Então, a gente, quando olha para essa diferença, a gente pega essa diferença. Então, digamos o seguinte: a gente programou o orçamento daquela pessoa para 9 mil. Então, todo mês ela vai gastar 9 mil, ela ganha 10 todo mês, ela vai pegar 1.000 e ela vai botar nessa reserva dela, de capital de giro. Né? Então, quando chegar no final do ano, ela vai ter 12 mil ali
guardado. Então, ela pode pegar o 13º dela, pode pegar as férias dela, pode gastar um pedaço e pode investir um pedaço. Então, a empresa ela pode fazer a mesma coisa, o produtor ele pode fazer a mesma coisa, né? Então, a gente sai daquele dia a dia que a gente está acostumado, ou às vezes daquele mês a mês, né? Recebi, paguei, recebi, paguei, recebi, paguei. E a gente senta para fazer um plano anual, né? Ou dependendo da sazonalidade, né? Às vezes um produtor rural ele pode ter 2 momentos bons no ano, 2 safras no ano. Então a gente pode pegar aquele período específico dele, podem ser 6 meses, pode ser um ano, enfim. E a gente planeja para aquilo, sabendo que em alguns meses a gente vai ter que fazer sobrar, porque a gente vai ter um gasto maior nos meses seguintes. Então é criar uma reserva de capital de giro. E aí, para cada negócio vai ser diferente. Então, se você pegar aí o pessoal, os influenciadores e o pessoal que dá consultoria, ninguém gosta de dar um número muito firme assim, porque é complicado, né? É igual reserva de emergência. Quantos meses de salário você tem que gastar? Tem gente que fala que são 3, tem gente que fala que são 6, tem gente que fala que são 12. Mas eu gosto de trabalhar, começar a fazer a conta com 3 meses de salário, por exemplo, dos meus funcionários. Se eu tenho lá uma empresa, eu tenho que ter 3 meses de salário guardado. Se eu tiver isso, eu estou tranquilo. Pode ser que seja um pouco menos? Pode ser que seja um pouco mais? Também. Mas eu tenho que começar a me habituar com essa ideia de que eu vou ter que ter essa reserva. E aí, por que você não gosta de reserva de emergência? Por que você não gosta desse nome reserva de emergência? Eu não gosto, Sara, pelo seguinte. Parece que a gente tá por nossa conta. E que qualquer coisa que precise, que a gente precise arcar, qualquer coisa inesperada que aconteça na nossa vida, você vai lá e vai pegar, né? A gente vai lá e vai mexer nos nossos investimentos. Então, existem hoje produtos excelentes no mercado de seguros, e eu normalmente recomendo o seguro até antes de você começar a construir uma carteira de investimento. Por quê? Porque os problemas sérios mesmo que você vai ter na vida, a sua reserva de emergência não vai ser capaz de cobrir. Né? Por que a gente faz plano de saúde? A gente faz plano de saúde porque se você passar ali alguns dias numa UTI, olha, é salário do ano inteiro que foi embora. Será que você tem isso na sua reserva de emergência? Não. Então você faz um plano de saúde. Né? Eu tive um problema agora, minha mãe passou 43 dias internada. Né? Ela ficou num ótimo hospital aqui no Rio, super bem cuidada, graças a Deus se recuperou, tá super bem, super bem. Tá com 79 anos. Cara, eu agradecia todo dia por ter aquele plano de saúde. Eu xingava antes na hora de pagar a fatura. Ela já tem 79 anos, plano de saúde para quem tem 79 anos não é barato. Sim. Nossa, valeu cada centavo. Eu me sinto em dívida, inclusive, com a seguradora, que é uma besteira. A seguradora faz a conta para ser bom para ela também. Sim. Mas eu sou muito grato por ter o plano de saúde e por ter sido bem atendido. Sim, sim. Só que, então eu tenho um plano de saúde e está tudo resolvido? Não tá, porque tem coisa que o plano de saúde não cobre. Quem já fez uma cirurgia sabe que o anestesista nunca está coberto. Que às vezes tem um instrumentador ali que também não está coberto. Né? Se você sofrer um acidente e ficar incapaz, inválido por algum tempo ou permanentemente, o plano de saúde vai pagar ali a sua recuperação, mas e depois? Sua capacidade de trabalho retornou? Ela é igual adiante? Muitas vezes não. Né? Você teve uma doença grave que te faz parar de trabalhar. Como é que você vai se manter a partir dali? Então, uma reserva, ela é muito boa, ela é muito positiva, mas eu gosto de usar a poupança, a reserva, para coisas previstas. Né? Coisas que são remediáveis. Então, eu fiquei desempregado. Tudo bem, legal eu ter ali 3 meses do meu custo de vida, 6 meses do meu custo de vida. Aquilo vai me dar uma tranquilidade para poder me recolocar no mercado. Mas quando a gente usa a palavra emergência, a reserva normalmente ela não vai ser suficiente. Ela vai ser pequena. Sim, então, é verdade. É muito melhor, é muito mais barato a gente se proteger das emergências com um seguro, né, do que você ficar tentando juntar dinheiro
para lutar contra uma doença grave, para arcar com os custos de uma cirurgia, de um trabalho de recuperação, de fisioterapia que você precisa fazer muito longo, né? Então, eu adoro reserva, mas quando fala reserva de emergência, eu acho que é meio... tá dando uma noção que é um pouco enganosa para as pessoas. Aham. De que se acontecer uma emergência na vida dela, aquela reserva vai salvar ela. E não é. A gente precisa, e a gente tem à disposição excelentes produtos muito mais baratos para a gente fazer essa proteção da nossa vida e do nosso patrimônio. Legal demais. Ô, Luciano, tem um desafio que não é só do setor lácteo, né? Que é das indústrias de forma geral, das empresas, que é a gestão das pessoas, né? Gestão de pessoas. Que envolve não só a contratação, treinamento, motivação dos colaboradores, mas também a sua educação financeira. Como que você acha, né, que os donos de laticínios, né, os produtores de leite e seus colaboradores podem treinar, né, melhor ali o seu time para se beneficiar de uma qualidade de vida fazendo um planejamento financeiro? Beleza, Sara, maravilha. Eu acho isso muito importante porque a gente já tem estudos que falam que a produtividade do funcionário ela é muito abalada quando ele tem um problema financeiro na família. Sim, Então, e assim, e não é só, às vezes, o que os empresários podem fazer nessa educação, nessa ajuda desse planejamento, assim, não que, a gente não está falando aqui que não pode aumentar os salários, né? Mas às vezes não é aumentar o salário que vai resolver para aquela pessoa, né? Às vezes ela realmente não tem não faz uma boa gestão do salário dela. Às vezes você vai dobrar e aí o que resolveu, né? Ela vai continuar tendo problema. Então, eu tô falando assim, às vezes vale a pena mesmo investir nesse treinamento, né? sem dúvida, vale muito a pena, né? A gente até tem algumas pesquisas, alguns estudos que falam até sobre ganhadores de loteria, né? Você fica pensando, a pessoa tem um salário lá que não dá para ela viver, porque o custo de vida aqui é mais alto, porque N motivos, porque ela tem uma família grande. E aí, quando você vai para essas histórias de ganhadores de loteria, para essas pesquisas, você vê que 90% das pessoas que ganham na loteria, elas em até 2 anos já gastaram todo o prêmio. Tudo. Então, o que acontece, né? Aquele dinheiro chegou para a pessoa e ela não está acostumada àquilo ali. Ela não tem uma forma bacana de gerenciar aquilo ali. Então, o que vai acabar acontecendo é que um parente vai pedir alguma coisa, vai gastar dinheiro numa reforma, alguém vai, abre aqui um restaurante comigo, põe um dinheiro aqui para a gente fazer alguma coisa, olha, tem uma terra ali muito boa, muito barata, vamos entrar em leilão de imóvel. E aí você começa a se meter em um monte de coisa que você não entende, que você nunca viu, que você não tem familiaridade, e aquilo se torna uma grande aventura. Então, quando a gente tem uma empresa e a gente investe nessa formação dos nossos funcionários, a gente está investindo também na qualidade de vida deles e na qualidade do ambiente da empresa. O clima da empresa fica muito melhor. Hoje, quem tem funcionário sabe que você vai pagar uma folha no banco, tem o gerente lá te ligando para você fazer um convênio de consignado. E aí ficam ligando lá para os teus funcionários, oferecendo empréstimo, oferecendo um monte de coisa, e o cara vai se enrolando, né? Eu lido muito com financeiro de empresa, então, quando você pega lá as condições dos empréstimos, olha, você vai pegar aqui 20 mil comigo, você vai pagar um pouquinho todo mês, mas no final você vai me pagar 40, 45 mil se somar todas as prestações. Então, para evitar essas armadilhas, é legal que a pessoa consiga fazer uma conta básica ali de, olha, esse juro está muito alto, né? Porque senão a gente fica só naquela, a parcela cabe no meu salário? A parcela cabe no meu salário, então é um bom negócio. Mas você está pagando 2, 3 vezes aquilo que você pegou emprestado, né? Então, ter, por exemplo, uma palestra na empresa, não adianta fazer só uma também, né? Infelizmente. Tem coisas que você precisa repetir para aquelas pessoas. Tem alguns programas de benefício que são interessantes, que já repartem um pouco ali o salário da pessoa, né? Mas basicamente a questão da educação, de você estar falando sobre o assunto e de você estar dando oportunidades para que aquelas pessoas possam
se atualizar, possam aprender sobre aquele tema. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana, que beneficia muito a empresa que faz isso. Não, com certeza. Eu também acredito muito que vale muito a pena. Então, assim, aí para a gente falar sobre carteira de investimento, o que que você recomendaria, né? O que que você recomenda para o pessoal de laticínios, para os donos de laticínios, para as pessoas que estão envolvidas aqui no nosso mundo do setor lácteo, né? No mundo do leite, para poder montarem suas carteiras de investimento adequada para o perfil desse povo aí, do Excelente. agronegócio. Muito bom, Sara. Obrigado pela pergunta. Eu adoro falar sobre isso. Primeira coisa, cada pessoa vai ter um perfil, cada pessoa vai ter um objetivo. Foi aquilo que a gente estava falando no início, né? Então, para saber no que você deve investir, você precisa ter essas informações. Então, idade vai se fazer diferente, a configuração familiar vai fazer diferença, se você é casado, se você é solteiro, quantos filhos você tem, né? Uma coisa que todo o pessoal, né, todos os empresários, de uma maneira geral, vão ter em comum é que eles precisam ter o foco na empresa, que eles precisam cuidar da produtividade da empresa e que grande parte do patrimônio dele está ali dentro. Então, logo, grande parte do risco dele está ali dentro também. Então, nesses casos, é muito interessante a gente pensar uma carteira de investimento que vai tirar um pouco do risco da vida dessa pessoa. E aí, quando a gente fala tirar o risco, a maioria das pessoas que já ouviram alguma coisa sobre investimento, elas vão falar assim, então eu tenho que investir em renda fixa. Renda fixa é pouco risco. Não é necessariamente isso, tá, Sara? Por quê? Porque o que tira realmente o risco da nossa vida é a diversificação. É ter uma alocação de ativos bem montada. Né? É estar em vários tipos de ativo. A gente chama de classes de ativo. Que classes de ativo a gente tem? A gente tem renda fixa. No Brasil, a gente tem um mercado de renda fixa muito bem desenvolvido. A gente tem produtos que, na maioria dos lugares do mundo, a gente não consegue encontrar. Por quê? Porque aqui a gente tem pós-fixado. Normalmente, quando você fala de renda fixa fora do Brasil, nos Estados Unidos, é tudo pré-fixado. A gente tem pós. Então, é legal isso. A gente tem ativos que rendem junto com a inflação, né? O famoso IPCA+, que rende a inflação mais um pouquinho. Isso é quase uma jabuticaba, né? Uma coisa bem brasileira. E você tem os pré-fixados tradicionais. Além disso, você tem fundos de investimento imobiliário. Além disso, você tem fundos de investimento em infraestrutura. Agora você tem os fiagros, você tem ações, né? Você tem produtos fora do Brasil, né? De investimento em mercado global, mercado americano. Então, quando você está falando em trazer segurança, em diminuir o risco, a gente está falando em ter uma carteira diversificada nesses tipos de investimento. Para a gente pegar os percentuais, aí vai ser um pouquinho mais particular, tá? Mas a primeira questão é a gente reduzir esse risco e a gente faz essa redução tirando um pouco desses recursos da empresa, né? Daquele meio de produção ali do empresário. E se tiver tudo ali dentro, é uma empresa só. Né? A gente não quer isso, mas vai que essa empresa tem um problema, vai que muda uma regra no Brasil, vai que muda uma lei, né? Tá tudo ali. E aí estar tudo ali é muito arriscado. A segunda coisa que eu sempre recomendo é, se você é empresário, se você está no setor produtivo, se você trabalha numa empresa, você não é um profissional do mercado financeiro. É muito difícil para os profissionais mais bem pagos do mercado financeiro fazerem o timing correto das operações. Comprar na hora que está bom para comprar e vender na hora ideal de vender. Sim. Quando você tenta conciliar uma coisa que para um profissional já é difícil com o seu trabalho, que é de onde você tira a maior parte do seu sustento, já fica meio claro que é uma situação que não vai dar muito certo. Né? Então, quando a gente se guia muito pelo que está no jornal, pelo que está na televisão, pelo que está saindo nos portais de notícia, a gente acaba achando que tem uma hora boa, né? A mídia faz a gente acreditar, não, agora está na hora de comprar ação, agora não está na hora de comprar ação.
agora está na hora de investir em renda fixa, agora não está na hora de investir em renda fixa. Sempre você vai ter boas oportunidades no mercado acionário, sempre você vai ter boas oportunidades na renda fixa. Então, se você monta uma carteira adequada para você, com os percentuais certos, bem diversificada, você se livra dessa preocupação de ter que acertar o momento do mercado, que é uma coisa que é quase impossível até para os profissionais, e você tem energia, você tem disposição, você tem tempo para focar no seu negócio. Então você tem uma carteira que está ali te dando segurança, rendendo para você todo mês, e você tem foco, disposição e energia para cuidar muito bem do seu negócio. Você vai ter o melhor dos dois mundos. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas é isso. Diversifique o seu risco, né? Não fique só no risco do seu negócio, porque você está colocando... É a mesma coisa que eu chegar ali e colocar todo o meu dinheiro em Petrobras. Colocar todo o meu dinheiro em Vale do Rio Doce. Eu não estou dizendo que não é uma boa empresa, que vai quebrar ou que vai dar super certo. Mas eu estou concentrando demais o meu risco. Eu não deveria fazer isso. E também, se eu ficar tentando, olha, eu vou comprar hoje, vender amanhã, vou comprar agora, vender daqui a pouco, são pouquíssimas pessoas no mundo, dá para contar nos dedos, que conseguem ganhar dinheiro fazendo esse tipo de operação. Se você está focado na sua empresa, não é legal você tentar fazer isso, né? Você tem formas de ter uma rentabilidade muito bacana, de uma forma muito mais tranquila. Então é isso que eu recomendo. Certo. E qual que é a diferença de poupança para aplicação? Porque o povo ainda vive um dilema, né? Sim, a poupança ela tem um nome no Brasil, né? Ela tem uma aura no Brasil de algo muito seguro. Eu acho engraçado, né? Eu tinha 8 anos lá na época que a poupança foi confiscada. Foi o único investimento no Brasil que já foi confiscado pelo governo. Mas até hoje as pessoas veem a poupança como algo muito seguro. Isso tem uma explicação, né? Vem da época que a gente tinha muita inflação e que a poupança era uma forma acessível para muitas pessoas de tentar reduzir os efeitos nocivos dessa inflação. E aí ficou, né, essa aura na poupança de que a poupança é boazinha. Aham. Infelizmente, hoje, até pelas mudanças de cenário e mudanças de regra na correção da poupança, eu diria que investir na poupança é um dos grandes vilões das finanças do brasileiro. Por quê? Porque existe uma ilusão de segurança, né? A poupança ela é garantida por um órgão chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC tem algumas regras, né? Quais são as regras do FGC? O FGC garante para você depósitos no valor de até R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, se você tem até R$ 250 mil na poupança de um banco e aquele banco quebra, o FGC vai pagar para você aqueles R$ 250 mil. Uhum. Você pode ter isso em até 4 instituições. Então, no máximo 1 milhão. Se você tem mais de 1 milhão na poupança, você já está com certeza fora da cobertura total do FGC, você já está no risco. Só que o que acontece? Hoje a poupança rende aproximadamente 6% ao ano. E a gente teve, ano passado, por exemplo, uma inflação muito mais alta que isso. Então, quem estava com seu dinheiro na poupança tinha menos dinheiro no final de 2022 do que no início. Porque mesmo a poupança tendo rendido, aquele dinheiro comprava menos coisas no final do ano do que no início. Beleza. Tem alguma coisa que seja tão segura quanto a poupança e faça o meu dinheiro render mais? Tem. Você tem hoje Tesouro Direto, né, que são títulos do governo brasileiro, que é o investimento de menor risco que você tem no Brasil. Você tem hoje CDBs de bancos, de grandes bancos. Às vezes o mesmo banco que você colocou lá na poupança, né, se você tem uma conta no Itaú, se você tem uma conta no Bradesco, ele te dá um CDB de 100% do CDI, que vai render esse ano em média ali seus 13%, se você pegar 2023 inteiro, né? E a sua poupança vai ter rendido 6%. E tem a mesma garantia do FGC, está no mesmo banco que você tem a sua poupança, é só uma questão de você chegar lá e mudar da poupança para o CDB. Então, quando você fala de segurança,
você não perdeu nada em segurança fazendo essa mudança. Tem o Sim. mesmo FGC e está no mesmo banco, é a mesma garantia. Eu diria que tem até uma garantia a mais, porque o governo nunca confiscou CDB, mas já confiscou poupança. Uhum. Eu acho que a CDB, historicamente, dá menos problema. Se você for um investidor um pouquinho mais agressivo, você tem bancos ainda muito seguros, ainda com cobertura da FGC, que te dão uma rentabilidade ainda mais alta do que bancos grandes, né? E aí você pode ir adicionando camadas e camadas de classes de ativo que não vão elevar excessivamente o teu risco, né? Porque você está bem diversificado e ter rentabilidades ainda maiores. Então você pode ter tranquilamente CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3, que é, sei lá, às vezes o triplo do que rende a poupança, sem praticamente adicionar nenhum risco ali. Às vezes até estando um pouco mais seguro. Então, a gente vê muito isso, né? Eu até hoje converso com alguns clientes que, no início, quando eles chegam assim, não, meu dinheiro está na poupança. Beleza. Mas por quê? Sim. É aquela. Por que seu dinheiro está na poupança? Ah, não, porque poupança é segura. Não, tudo bem. Tem uma coisa tão segura quanto que rende mais. Por que você vai deixar na poupança? Sim, sim. Né? Aí vira o porquê sim, porque eu estou acostumado. Beleza, né? É uma resposta. Talvez não seja a melhor delas. Verdade. É legal demais essa explicação, Luciano. Ô, Luciano, e sobre sucessão familiar, né? Como é que você auxilia seus clientes para fazer isso de forma harmoniosa? Né, eu queria que você, eu sei que é um assunto longo, né? A Uhum. gente é quase que a gente pode gravar um podcast aqui só sobre sucessão familiar. É uma preocupação, né, da maioria dos empresários. Eu queria só que você desse uma pincelada sobre como é que você auxilia aí com a Portfel. Beleza. Hoje, dentro da Portfel, a gente não tem só o trabalho de consultoria. A gente tem uma série de outros profissionais, né? Então, hoje a gente tem advogados, hoje a gente tem especialistas em seguro, né? Para fazer esse trabalho de proteção patrimonial, né? Que inclui também a sucessão. Então, se eu quero proteger o meu patrimônio e organizar a minha sucessão, aí a gente está falando de um trabalho a 4, 6 mãos que a gente faz dentro da consultoria e a gente analisa o caso individualmente. Mas, basicamente, quais são os instrumentos que a gente tem para fazer isso? Previdência privada é um instrumento que pode ser usado, né, quando a gente está falando da carteira de investimentos. Né? Por quê? Porque hoje um tipo específico de previdência, né? O VGBL, você tem hoje o PGBL e o VGBL. Hoje, especificamente o VGBL, ele, no caso da morte do titular, o beneficiário recebe aquilo sem aquilo passar por inventário. Então, é uma ótima forma, é uma excelente forma de você conseguir que os seus herdeiros, a sua esposa, os seus filhos, acessem um pedaço desse patrimônio com muita velocidade após a sua morte, após o seu falecimento. Então, Uhum. pode ser interessante a gente ter um VGBL. Pode ter casos que a gente resolve praticamente só com VGBL. Sim. Se a gente adiciona uma camada de seguro aí eu já digo que tem muita gente que só nisso aí já resolveu qualquer problema. Por quê? Porque assim como o VGBL, o pagamento do seguro ele é feito por fora do inventário para os beneficiários do seguro. Então você não passa por todo aquele processo e você dá liquidez para a família praticamente imediata após o evento de sucessão. Então o seguro de vida ele vai ter várias funções, ele vai te proteger contra doenças graves, contra uma invalidez, contra um período que você ficou afastado do trabalho por doença ou por um acidente. Mas ele também tem essa característica de poder ser usado na sucessão para garantir, por exemplo, lá você vai precisar pagar um ITCMD, o dinheiro que você vai receber do seguro é o valor que você precisa pagar do ITCMD. Então você tem liquidez para liberar. Isso é muito útil para quem tem imóveis, para quem tem patrimônios mais imobilizados e menos liquidez de investimento. Né? Aí a gente tem uma outra camada que pode ser muito interessante, que são os investimentos fora do Brasil. Você tem os trusts, você tem as offshores, você tem as estruturas patrimoniais fora do Brasil
muitas delas têm o mesmo tratamento dentro da legislação que um seguro de vida, então você pode receber esse dinheiro imediatamente após o falecimento, sem precisar passar pelo processo de inventário também. E você tem o que hoje eu acho que é o que está mais sendo falado aí, o mais famoso, que é também onde o pessoal está, às vezes fala algumas besteiras, que é em relação às holdings, né? Uhum. Quando você monta uma holding ali, você pode já fazer a distribuição das cotas daquela holding no momento da criação dela. Então, no caso de uma morte, no caso de um evento de sucessão, aquele patrimônio ele já está dividido. Ele já está ali, né? Cada um com a sua parte, não vai ter briga, já foi tudo estabelecido, já está tudo resolvido e cada um segue a sua vida, né? E a última linha, eu não sei se é a última em ordem, talvez nem seja, talvez a gente tenha que falar disso antes até, é o testamento. Sim. O testamento também resolve várias questões. Hoje, dentro da Portfel, no Grupo Primo, a gente tem profissionais que atuam em todas essas áreas. Então, basicamente, o que a gente faz quando o cliente está lá dentro com a gente vê as informações desse cliente, a gente precisa entender, né, a situação do patrimônio dele nesse momento e a gente apresenta para ele um projeto de gestão de patrimônio, né, que contempla a sucessão, já considerando todas essas análises. Então, você vai ter um projeto personalizado de gestão patrimonial e sucessão de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus bens, de acordo com os seus investimentos, com o tamanho da sua família, com a idade dos seus filhos, com o seu regime conjugal, tudo isso é levado em consideração e aí vem uma solução pronta para você. Então, mas para quem quiser seguir, pesquisar isso, né, para quem já tem aí a assessoria, eu faria uma lista desses tópicos e checaria cada um deles se faz sentido para você ou não. E aí é pessoal, né? Aí a gente vai personalizar para cada um. Legal. Ô Luciano, para a gente ir encerrando o nosso papo, eu acho que a gente, inclusive, tem que gravar outros podcasts aqui para a gente poder aprofundar mais em todos os assuntos, né? Uma hora e pouquinho é muito pouco tempo. Mas tem algum assunto, né, que a gente deixa passar, que de repente eu não falei aqui, em relação ao investimento, educação financeira, o planejamento, que você gostaria de deixar aqui como uma dica, né, uma estratégia para a galera aí dos laticínios, né, para os donos, para os colaboradores, para os produtores de leite? Muito legal, Sara. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aí, que aí, se tiver dúvida para mais uma, a gente faz mais um, sem problema nenhum. E aí na descrição do episódio eu deixo também as redes sociais de vocês, e aí o pessoal pode entrar em contato e tirar dúvidas, né? Tá legal, maravilha, pode sim. Bom, o que eu falaria primeiro para quem trabalha, né? A gente está numa época do ano que a gente está olhando muito para o imposto de renda do ano que vem já. Uhum. Então, a gente falou um pouquinho aqui de previdência privada, falou que existe PGBL e VGBL. O PGBL, especificamente, um P de plano, ele pode te dar um benefício fiscal muito interessante na tua declaração do imposto de renda. Então, todo mundo que paga imposto de renda deveria, se você paga ou se você tem restituição, né? Se você declara, você deveria dar uma olhada nessa regra do PGBL, que rapidinho ela funciona assim. Você pode reduzir a sua receita tributável fazendo um aporte na Previdência. Então, você está investindo um dinheiro num produto que vai cuidar lá da sua independência financeira, vai cuidar da sua aposentadoria, e esse dinheiro que você está investindo, ou ele vai diminuir a quantidade de imposto que você paga no ano que vem, na sua declaração, ou ele até vai te gerar uma restituição de imposto ou aumentar a restituição que você já recebe. Então, a dica rápida agora do final do ano é dar uma olhada na Previdência, procurar uma pessoa para te auxiliar a montar essa Previdência. Né? Para o empresário, para o dono de laticínio, para o homem que empreende no campo, eu diria que o Brasil hoje ele está se desenvolvendo muito, né, do campo para a cidade. O campo hoje no Brasil
é provavelmente o maior produtor de riqueza que a gente tem no país. Então, é um trabalho importantíssimo, essencial. E a melhor coisa que um empresário faz de qualquer área é focar muito na sua empresa, cuidar com muito carinho da sua empresa e confiar a gestão das outras coisas para os especialistas dessas outras áreas, né? Porque aí você tem uma relação de ganha-ganha, né? Você vai ter uma excelente rentabilidade nos seus investimentos, você vai se livrar de várias preocupações, você vai se livrar de vários riscos hoje que talvez nem estejam no seu radar, que você nem esteja pensando nesse momento, porque você está ocupado com o seu negócio, você está ali com os desafios do seu dia a dia, e tem muito benefício que você vai colher dos dois lados. A sua empresa vai ser melhor tocada e os seus investimentos vão ser mais bem feitos, né? Então, se você me permitir fazer o meu convite aqui... Faça! Hoje aqui no grupo a gente... para poder prestar um serviço de qualidade, para poder prestar um serviço de excelência, a gente foca hoje em patrimônios acima de R$100 mil, o que é bastante acessível já para o cenário que a gente tinha de family offices e de gestão de patrimônios aqui no Brasil, antes da chegada da consultoria, né? Então, se você tem um patrimônio acima de R$100 mil, você pode entrar em contato comigo, pode me mandar um e-mail, pode me mandar um WhatsApp, pode entrar em contato com a Portfel pelo Instagram ou pelo site, para a gente poder te ajudar a fazer a gestão desse seu patrimônio, para você ficar mais tranquilo, para você correr menos risco e para você poder focar no seu dia a dia e na sua produção, porque isso é que vai te enriquecer sem dúvida nenhuma. Certo, recado dado. E para 2024, né? A gente já está aí aproximando do ano novo, e aí é nessa época do ano que a gente fica, o ano que vem a minha vida vai mudar. Vai mudar. Né? Como é que eu faço para realmente a minha vida mudar em 2024? Que dica que você dá para a galera? Olha, a dica que eu dou, Sara, é a seguinte: comecem a colocar atenção nessa área da sua vida, né? Façam um planejamento. Se você está começando agora a juntar dinheiro, se você ainda não, ou se você tem alguma dívida ainda, pega ali uma planilha, pega ali um caderninho, começa a anotar as coisas, né? Esse ganho de consciência, esse controle, esse olhar que a gente tem para as nossas coisas é o que faz com que a gente resolva as nossas questões e os nossos problemas. Em relação ao investimento, fujam um pouco das dicas e das modas, né? A gente tem bolsa de valores nos Estados Unidos há mais de 130 anos. A gente tem o mercado bancário funcionando há muito tempo. Os produtos de sempre, os produtos que funcionam, que a gente sabe que são bons, eles estão aí no mercado. Então, se você está correndo atrás de uma oportunidade, de um carinha que você conheceu, que faz um negócio não sei aonde, e que você tem que depositar o dinheiro na conta dele, que daqui a pouco ele te devolve, né? Isso aí normalmente vai dar problema, isso aí normalmente vai dar errado. Então, não tentar o atalho, não tentar o caminho fácil, né? Você também não precisa dedicar a sua vida, você não precisa se formar novamente, fazer uma nova faculdade de administração, de economia, de engenharia, para aprender a trabalhar com finanças, né? Você vai ter profissionais que vão estar te ajudando aí nessa jornada. Então, montar uma carteira, né, no início muito simplesinha, né, sem muita complicação, com os ativos ali de renda fixa, de tesouro, com bons ETFs, já vai ser um excelente começo para você que está querendo mudar o seu panorama, a sua vida financeira, né? E aí, com o passar do tempo, você vai construindo patrimônio, você vai se familiarizando com esse mundo e vai vendo que existem mais opções e vai tendo acesso a coisas melhores também. Mas é aquele negócio, daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje, né? Então, mesmo que seja pequenininho, começa agora, porque é um caminho que só vai te trazer benefício. É igual atividade física, né? Tem que começar. Não adianta a gente esperar um milagre acontecer do dinheiro multiplicar na minha conta, que ele não vai existir uma receita milagrosa aí de alguém que surgiu na internet ou alguém que surgiu na minha cidade, né? Não adianta acreditar nisso, né, Luciana? É igual dieta milagrosa, assim, não existe. Milagre é só Jesus Cristo e ninguém mais.
Exatamente, exatamente. Ninguém fica forte e sarado em 3 meses, ninguém fica magro e fininho em 3 meses, ninguém se torna um grande produtor de nada, um grande empresário em 3 meses, e ninguém fica rico investindo em 3 meses, né? São jornadas, são aquelas coisas que não dá para fingir, você não compra pronto, né? Você tem que viver cada etapa e você tem que dar cada passo ali dessa caminhada. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Sim, eu falo assim, é o seu sonho, né? Então, assim, vale a pena você conhecer pessoas sérias, né? Tem muita gente que não é sério, né, hoje, disponível aí, mas tem muita gente boa, muita gente séria, que vale a pena você, né, mandar, igual eu falei, dá pra mandar uma mensagem pra você, dá pra conversar com você, dá pra tirar as dúvidas, né? Você é super acessível aqui comigo. Para gravar um podcast, eu imagino que para saber mais sobre investimento, né, mais ainda, né, que é o seu papel. Então, pessoal, aproveitem, né? Aproveitem a oportunidade que o Luciano, a Portfel, o Grupo Primo, o Papo de Laticínios está dando para vocês de saber mais e, de repente, começar um ano com um planejamento diferente, né? Quem sabe você fecha 2024, né, com grandes planos aí para 2025. Com certeza, vai ser o maior prazer. Meu e-mail é luciano.nogueira@portfel.com.br. Você pode entrar lá no Instagram da Portfel também, @portfelconsultoria, e mandar um direct para a gente, que com certeza um consultor vai entrar em contato com você e vai te ajudar aí nessa caminhada. Tá, joia, Luciano. Recado dado, né? Igual eu falei, eu acho que sobre educação financeira, planejamento financeiro e investimentos, tem muito mais coisa que a gente pode explorar aqui, né? De repente, daqui a pouco a gente pode vir falar com o pessoal, falar, olha, já foram educados, né? Já fizeram o planejamento, então agora vamos investir. Eu acho muito legal a gente falar sobre a parte de patrimônio. De repente, a gente até traz um especialista lá da empresa para falar mais especificamente sobre essa questão. Porque eu sei que o pessoal tem terra, né? Quer organizar bem essa questão aí. A gente acho que seria um papo legal também. Eu acho que para o povo do setor lácteo, eu acho que não só do setor lácteo, mas assim, do agronegócio, eu acho que patrimônio é muito legal, porque é exatamente isso, né? O povo investe muito, né? E compra terra, e tem muita terra, e fazendas, né? E realmente eu acho que é legal a gente explorar mais patrimônio. Então já fica aí, tá? Já fica um convite para 2024 a gente gravar e falar sobre patrimônio o quanto antes o pessoal já se organizar. Tá, né? Para não falar assim, não fiz porque eu não vi no Papo de Laticínios nem na Portfel. Eles já vão saber logo, logo. Luciano, você já deixou aqui suas redes sociais. Muito obrigada pela sua participação. Igual eu já falei durante o episódio, você foi muito didático. Obrigado. Muito didático. Eu mesma fiquei anotando várias coisas aqui que eu aprendi hoje, que eu preciso de aplicar. E eu já pensei, preciso tomar vergonha na cara. Tá anotado aqui. Mas muito obrigada mesmo pela sua aula, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. Eu espero realmente ter você de novo aqui para a gente aprofundar mais, né, sobre esses assuntos. Tá legal, volto com certeza. Obrigado pelo convite, Sara. Obrigado, pessoal que assistiu a gente aí. E ano que vem vamos fazer mais um, com certeza. Vamos sim. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora lá no canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e toda segunda-feira tem um episódio novo aqui no ar. E siga nossas redes sociais. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios, @evomilk_br, @evopac_oficial e procura também pela @Portfel Consultoria, para vocês saberem mais aí sobre o mundo dos investimentos. Um beijo para vocês e até a próxima semana.